Irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de terça-feira, dia 18, amar a Deus. O amar a Deus envolve uma voluntariedade, envolve algo espontâneo, algo natural. Assim como Deus nos ama por sua natureza, por sua naturalidade, nós devemos fazê-lo também. A gente falou um pouco ontem sobre o Deus Todo-Poderoso e até citamos algumas coisas que Deus não pode fazer. Até peço perdão a vocês porque o vídeo ficou junto, né? Eu tive que atender uma pessoa aqui na companhia, eu até cheguei a falar isso no vídeo anterior, mas o que eu quero deixar claro aqui é que aquilo que Deus é, jamais irá, como é que eu posso dizer assim, ser comprometido por aquilo que a gente pensa. Irmãos, nossa mente é muito limitada, mas ela é muito limitada. Vocês lembram que quando Deus conversa com um inimigo e diante dessa situação sobre a pessoa de Jó, ele desce e começa a fazer as atrocidades na vida de Jó. Quando ele faz aquelas desgraças todas, entre uma delas, um servo de Jó chega até ele e fala assim: fogo de Deus caiu do céu e matou as ovelhas. Aí você pensa assim: poxa vida, foi fogo de Deus mesmo? Foi Deus que fez com que aquele fogo matasse as ovelhas de Jó? Claro que não foi. As pessoas acabam dizendo que, rapaz, Deus quis assim. Deus não quis assim. A vontade permissiva de Deus causou aquela situação. Não era plano de Deus que aquilo acontecesse. Então, assim, Deus amou Jó até o fim. E quando ele revela para Jó quem ele é, irmãos, falar sobre a personalidade de Deus é entrar em um terreno muito extenso, do qual a mente humana não tem capacidade de poder discernir tudo. Então, assim, querer explicar todas as coisas ou dar razão a todas as coisas, temos que ter muito cuidado com isso para depois não atribuir a Deus aquilo que não é dele e não colocar na conta dele algo que não é de sua responsabilidade. Ah, Deus é o criador de tudo? Tá, Deus é o criador de tudo. Mas isso não quer dizer que ele está nas entrelinhas de todas as coisas. Embora seja onisciente, saiba de todas as coisas, ele respeita a liberdade de escolha. E essa liberdade faz com que as pessoas procurem, façam, executem coisas que não condizem com a sua vontade. Nunca. Deus tinha propósito para José? Tinha, mas era necessário que José fosse lançado numa cisterna? Era necessário que aquilo de fato acontecesse? Deus queria que Jonas fosse para Nínive, mas era necessário que ele passasse por um ventre de um peixe? Era isso que Deus queria? Claro que não. Quando ele fala assim, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Irmãos, tudo que Deus faz é sempre fundamentado no amor. É o ser humano que se escolhe rebelar-se, que Deus ainda assim, demonstrando seu amor, permite consequências para atrair a pessoa de volta, com uma conscientização diferenciada. Mas isso não quer dizer que, primariamente falando, essa era a vontade de Deus. Claro que não. A vontade de Deus era totalmente diferente de tudo aquilo que a mente humana pensa. Então, eu preciso botar aqui muito claro. Deus, em sua essência, ele é amor, e tudo que vem depois dele é uma consequência daquilo que ele é. E eu preciso fazer da mesma forma, sabe? Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Ele precisa ser o primeiro, porque, irmãos, Deus colocou a gente como primeiro. Jesus correu o risco aqui porque nos colocou em primeiro. Ele correu o risco de perder o céu porque nos colocou em primeiro lugar. Aí você imagina, se o céu se arriscou por nossa salvação, unicamente porque ele nos ama, como poderia eu, de forma tão rebelde, tão pertinaz, tão, sabe, tão dura, atribuir a Deus aquilo que não faz parte dele? Senhor, eu não consigo entender algumas coisas, ou muitas coisas, mas pelo pouco que o Senhor me revelou é o suficiente para eu não desconfiar do teu caráter. Irmãos, guarde isso no coração. O caráter de Deus ele é imutável. E todos os textos que tem aqui, Hebreus 6,17, Tito 1,2, Deus não pode mentir. As suas promessas são fiéis e verdadeiras. Louvado seja Deus por isso. Porque tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Então, eu não tenho que ter dúvida de Deus. Eu só preciso amá-lo e pedir a ele, Senhor, eu não consigo compreender muitas coisas, mas não me deixe desconfiar da tua pessoa. Em nome de Cristo, que o inimigo não coloque sombra nos meus pensamentos e não venha fazer com que eu tenha uma percepção do Senhor, da qual o Senhor não executa. Porque Deus não é assim.
A nossa mente acaba criando imagem de Deus e é nessa imagem que vem surgir conceitos errados. Mas que em nome de Jesus, irmãos, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus acima de tudo, mesmo quando as coisas aparecerem controvertidas. Deus não perde a sua essência. Então, que nós possamos amá-lo e amá-lo em espírito e em verdade. E dessa maneira, possamos continuar confiando nele, acreditando em sua providência, porque com certeza ela será realizada para a honra e glória do nome dele e para que você testemunhe sobre os grandes feitos do Senhor na sua vida. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela tua palavra e obrigado pelos conselhos a nós concedidos nessa manhã. Que o Senhor nos dê neste dia a tua santa paz. E por mais difíceis que sejam as coisas, que nós não duvidemos do teu amor e jamais venhamos comprometer, por pior que sejam as nossas dificuldades. Dá-nos a tua bênção, perdoa nossos pecados. Permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.